Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a esse compilado de número 132 que contempla as notícias do dia 6 até o dia 12 de janeiro. Eu sei que o Réveillon já passou, né? Mas eu fiz questão de vir aqui nesse episódio com a minha mais nova tech t-shirt da Insider. É uma forma de eu agradecer essa parceria aqui pro compilado, além de eu ficar assim muito bem vestida e muito confortável, né? Você já conhece a Insider? As camisetas que nós estamos usando são de tecido anti-odor, não desbotam com as lavagens e não precisam ser passadas. Olha que prático. Prático e perfeito para o seu dia a dia. E você que já conhece, diz pra gente aqui nos comentários o que você achou. É muito confortável, não é não? Ela é assim bem levinha e veste muito bem. Nós temos o cupom especial Código 12 com desconto especial de 12% em todo o site da Insider para você aproveitar. O link tá na descrição do vídeo. Eu, quando terminar a gravação, vou lá no site aproveitar o nosso cupom. Além das camisetas, tem outras peças e todas que nós experimentamos viramos fãs. Só que algumas dessas a gente não vai poder mostrar no vídeo, né? É verdade, viu? Você vai simplesmente ter que confiar nas nossas palavras. Mas pra gente mudar de assunto, nós vamos também sortear um vale compras da Insider no valor de R$160. Para concorrer é só você comentar nesse vídeo #Insider. No próximo compilado, nós vamos fazer o sorteio, combinado? Então aproveita, hein? E tem mais, ó. Para você que quer começar a estudar tecnologia, mas está aí perdidão, sem saber o que fazer, nós temos uma dica de ouro. A Alura, que é a maior escola online de tecnologia do país, está oferecendo a primeira imersão 100% focada em front-end. Você vai aprender HTML, CSS e JavaScript, além de React e Angular. Tudo de forma prática, criando uma página de navegação inspirada no Spotify. Além dos instrutores da Alura, a imersão vai contar com profissionais de grandes empresas. Ao longo de 5 dias, você vai mergulhar em aulas inéditas e em diferentes desafios para consolidar seus conhecimentos e adquirir habilidades que vão além do básico. Você ainda vai ter acesso a uma comunidade exclusiva no Discord, perfeita para fazer networking, e a Lure, que é a IA da Alura que te ajuda no processo de aprendizado. Então nós vamos deixar o link nesse episódio, você já se inscreve porque faltam poucos dias para a imersão começar. Então, para começar as notícias, a gente obviamente precisa de um café, né? Café. Aí esse aqui é da Veru e vem da cidade de Cajuru, em São Paulo. Um café de corpo aveludado com notas de banoffee. Ó, vamos só. E café é quente. É quente, como diria Leandro Hassum. Essa xícara de ferro aqui é dessa que quente. Queima o dedo até quando você pega. Mas é gostoso tomar café nela. Bom demais. Mas então, para começar, a gente tem que falar da Microsoft, que ela lança a nova versão do Fluid Framework. Se você nunca tinha ouvido falar antes no Fluid Framework, a Microsoft quer que você dê uma segunda chance para essa solução. Ela foi lançada em 2019 com a promessa de facilitar a criação de aplicações colaborativas. Trata-se de um modelo de programação baseado em WebSocket, criado para desenvolvedores sincronizarem o estado compartilhado entre clientes em tempo real. O projeto virou open source em setembro de 2020 e ficou estável na versão 1.0 em setembro de 2021. Mesmo assim, a Microsoft esperou o lançamento do Azure Fluid Relay Service para completar o ecossistema, em agosto de 2022. Agora, quase 5 anos depois do surgimento, o Fluid Framework chegou na versão 2.0 essa semana. A grande novidade dessa nova versão é um modelo de dados batizado de Shared Tree Distributed Data Structure, DDS. Cada DDS pode ser acessado por JavaScript ou TypeScript em aplicativos da web. Um objeto criado usando um DDS distribui automaticamente seu estado para todas as outras instâncias do aplicativo, desde que exista uma conexão ativa com o servidor Fluid ou SharePoint Embedded, através de WebSockets. Assim, todos os dados e alterações nos dados são definidos como operações, e o serviço Fluid recebe essas operações de cliente e transmite em seguida. Segundo a Microsoft, o Fluid Framework já está em uso em aplicações da empresa como Loop e o Whiteboard. Ou seja, são aplicações realmente que precisam de dados em tempo real, né? Que tem vantagens da gente utilizar o WebSockets, mas a desvantagem é que não dá, por exemplo, quer dizer, até dá, né? Mas o custo computacional para você pendurar 1.000, 2.000, 3.000 usuários, às vezes, em conexões de WebSockets, acaba pegando
Porque você tem que manter a conexão com o servidor aberto, né? Diferentemente de transmissão HTTP, onde você abre conexão, transmite, fecha, né? Você faz tudo bem que existe ali um custo de você abrir conexão, fazer ali o handshake, todo esse tipo de coisa, né? Com HTTP. O WebSockets, teoricamente, você só faz um, mas você precisa manter a comunicação aberta. E é bom saber que a Microsoft tem soluções de framework, né? Inclusive, para trabalhar com WebSockets também. Eu acho que vai ter uso, né? Acredito que sim. Agora, confesso que eu estava na lista de quem não tinha ouvido falar desse framework. Então, se você já tinha ouvido falar, conhece mais, está trabalhando com ele, tentando ali entender como é que ele está funcionando nessa nova versão, conta pra gente aí nos comentários, viu? Pois é, rolou até essa semana uma galera falando, ou imaginando que o Blazor vai morrer por conta disso, e que o Blazor já estaria com os dias contados. Acho que não dá para dizer isso, né? A Microsoft vem investindo bastante no Blazor. Não acho que ela vá matar uma tecnologia que começou a pegar tração aí, tem já um tempo, justamente para colocar uma outra no lugar. Tudo bem que ela tem um histórico. Às vezes ela faz isso, né? Tem um histórico mas já de ter feito isso. Não apostaria nisso, pelo menos por enquanto. Eu quero saber de você, que é especialista aí, trabalha com .NET, o que você acha do Blazor e desse Fluid Framework, né? Se realmente, para você aí no seu dia a dia, se realmente ele vai fazer diferença, se tem aplicabilidade aí para as suas aplicações. C# foi a linguagem do ano na TOB. Continuar falando aí de Microsoft, .NET, né? Para surpresa de 0 pessoas, deu C# na cabeça como a linguagem do ano no índice TOB. O C# ainda ocupa o 5º lugar na lista das linguagens mais influentes. Porém, foi aquela que mais cresceu em 2023, com um percentual de 1,43 pontos. O comunicado oficial dos organizadores explica essa ascensão fulminante. C# está devorando parte do mercado do Java e está se tornando cada vez mais popular em domínios como back-ends de aplicativos da web e jogos. A surpresa veio mesmo nas outras linguagens que tiveram forte crescimento no ano que passou. Scratch teve um aumento de 0,83% no interesse dos desenvolvedores e Fortran cresceu 0,64. Pô, mas isso é forte crescimento? Olha, pro Fortran eu acho que sim. Tá bom. Bom, a lista do TOB para janeiro de 2024 não apresenta mudanças no topo. Python, C, C++ e Java continuam nos 4 primeiros lugares em termos de penetração de mercado, embora o próprio TOB aposte que o C# vai roubar o 4º lugar do Java em breve. No restante do top 20 houve uma dança das cadeiras. Fortran e Kotlin se consolidaram como membros permanentes da lista, enquanto R e Perl desapareceram. Julia chegou a fazer parte do top 20 em 2023, mas foi durante um breve período. A expectativa dos administradores do TOB é que 2024 traga mais mudanças na base, com um possível retorno do Julia, mas também com TypeScript e Dart finalmente entrando no top 20. Que lambança, né? Uou! Engraçado, a gente sempre, quando vai falar de linguagem, a gente sempre acaba pensando JavaScript, Python, e tem muita gente ainda trabalhando com C, C++, Fortran, COBOL, tá? São linguagens ainda, Java, C#. A gente tem uma cacetada de vídeo aí falando de C#, falando de Java, ano passado, do mercado, né? E não é porque a gente vai olhar esses índices e olhar, poxa, C# passou Java, ok, deixa então, Java tá de bom, lado, deixa. Vamos para lá. Cancelem todos os projetos. Eu acho que esse tipo de pensamento que eu acho que é errado, porque você tem que entender mais do mercado de programação, mais do que um ranking de linguagens para determinar se a linguagem é boa, é muito usada ou não é, né? O TOB é um termômetro, tem outros também, que tem outras metodologias, mas a gente não pode deixar de colocar que realmente Python é muito popular, JavaScript é muito popular, C# é uma linguagem aí já consolidada com mais de 2 décadas aí, também muito popular, e realmente ela vai continuar tendo bastante mercado, porque a gente está vendo aqui, se você acompanha o compilado, como a Microsoft está reforçando o ecossistema dela, né? Sim. E o .NET hoje é super poderoso, tá? É multiplataforma, e o C# é a linguagem que trouxe isso aí, né? Não é à toa que você bater de frente com Java não é fácil, gente. É uma linguagem que está aí mega consolidada no mercado, que gigantes da empresa de tecnologia e de todas as outras áreas têm uma segurança muito grande em trabalhar com Java. Então, você trocar de linguagem exige realmente uma linguagem que esteja ali
minimamente páreo com ela, né? Porque o Java, nesse quesito, é realmente concorrente direto, né, do C# e até do Kotlin também, agora que está com as soluções multiplataforma. Então a gente tem visto C# crescer e o Kotlin também aparecendo nessa lista. A gente vê realmente, não que o Java vai terminar, mas que vão ter soluções ali concorrentes no mesmo nível, de peso, né? Então isso é bom para o mercado. OpenAI está em guerra com o The New York Times. Plagiou ou não plagiou? Quem vai decidir isso será a justiça norte-americana, mas o fato é que a OpenAI e o The New York Times estão trocando acusações pesadas sobre o uso de material protegido por direitos autorais. O jornal abriu um processo em dezembro contra a startup e parceira da Microsoft, alegando que seus modelos de inteligência artificial foram treinados, incluindo conteúdo do The New York Times da sua base de dados. Essa semana foi marcada por uma resposta pública da OpenAI em relação a essa alegação. O comunicado oficial postado no blog da startup afirma que não há mérito no processo, porém declara: o treinamento dos modelos de IA usando materiais disponíveis publicamente na internet é um uso justo. A startup também sustenta que foi pioneira em criar mecanismos que permitem que os criadores de conteúdo bloqueiem a raspagem de conteúdo, né, o web scraping, um sistema ao qual o próprio The New York Times teria aderido. A OpenAI acusa o jornal de manipular prompts específicos intencionalmente para que a AI regurgite conteúdo literal de sua base de dados, a partir de artigos do The New York Times que estavam disponíveis publicamente em múltiplos domínios de terceiros. Em outro comunicado, dessa vez, para a Câmara dos Lordes do Reino Unido, a OpenAI foi além em sua argumentação. Ela afirmou: seria impossível treinar os principais modelos de IA da atualidade sem usar materiais protegidos por direitos autorais. Ou seja, é um morde-a-sopra. Exatamente. Não quer dizer, por exemplo, não quer dizer necessariamente, se você tem um link público com um conteúdo que está disponível, que ele pode ser usado de qualquer forma. Não é porque, por exemplo, sei lá, a letra de uma música está disponível num site para você ler, cantar, que você pode pegar essa letra e, a partir dela, gerar uma outra ou alguma coisa parecida. Isso infringe. Né? Então, o uso justo, porque está disponível na internet, eu acho que é complicado, meio forçado, né? E pelo que eu entendi dessa disputa aqui, o The New York Times justamente justifica a sua acusação porque são conteúdos que são acessados a partir do pagamento, né? Você assina para poder visualizar o conteúdo. Mas aí muitas vezes o conteúdo deles, que é para a base de assinante, é republicado. Por isso que ele falou, republicado em outros lugares. E aí são esses que são as fontes da OpenAI, supostamente. Porque a própria The New York Times usou aquele recurso para bloquear lá no Robots, né? Aquele arquivinho lá, bloquear o bot da OpenAI. Assim como o pessoal geralmente faz com o bot do Google, o bot dos buscadores, a OpenAI lançou isso, a gente trouxe aqui isso no compilado. As pessoas tinham uma data lá para poder fazer esse bloqueio, né? Agora, Gabriel, me refresca a memória, que você que é melhor do que eu em linha do tempo. A OpenAI lançou isso, mas foi bem depois do modelo já ter sido treinado com tudo que estava disponível, sim. Né? Então... Com certeza, E aí tá lá o poder... depois que está treinado... Já era, né, gente? Está treinado, lá. Né? Então, ele... Tudo bem, agora, a partir de agora não vai acessar mais, mas o que estava para trás já foi. Pois é, então. E eles já falaram anteriormente que não teria como, uma vez que está treinado, não teria como eles filtrarem a fonte da informação. Então, mesmo eles não conseguem fazer isso depois, né? Tem que ser antes. Um problema mais complexo ainda. Sim. Porque tudo que foi usado para treinar já é uma quantidade absurda. Então, não adiantaria lá o Robots lá naquele momento, porque a informação já foi para dentro do modelo ser treinado, né? Eu acho que isso aí é uma ponta do iceberg de problemas que a gente vai continuar vendo rotineiramente e que ainda não tem solução, tá? A gente está trazendo aqui coisas sobre regulamentação, a OpenAI já está sofrendo com esse problema, não é a primeira empresa a argumentar sobre isso, né? Até porque eles colocaram essa parte do robô para não sofrer raspagem, né? Há pouco tempo, inclusive. Então, essa seria uma das respostas, né, da empresa. Mas acho que tem muita água ainda para correr debaixo dessa ponte e a gente ainda vai ver muitas empresas ainda contestando esses modelos. Porque esse negócio de regurgitar é real também. Sim. Porque dependendo de como você
cria os seus prompts, ele volta a informação na íntegra ou grande parte dela na íntegra. Então, não era o que que eles estavam falando lá no início, né? De criar um conteúdo 100% autoral, não sei o quê. Não era. Dino promove hackathon valendo prêmio. Você se garante no Dino? Então, você tem que participar do Dino Subhosting Hackathon. O desafio é criar um Cloud IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado online. A única regra é: a solução tem que executar código JavaScript ou TypeScript usando a API Subhosting do Dino. Pode ser submetido a um projeto completamente novo que apresenta um IDE ou ainda um projeto existente com a adição do IDE. Você tem até o dia 18 de janeiro para entrar no repositório oficial da competição e enviar o seu projeto, porque o resultado já será divulgado no dia 19 de janeiro. Serão 4 projetos premiados nas categorias mais divertido, mais útil, mais técnico e o favorito do Ryan. Cada ganhador receberá um gift card de $100 na loja oficial do Dino. O objetivo da iniciativa, obviamente, é chamar a atenção para a solução oferecida pelo Dino, conforme explica o anúncio do Hackathon. Construir uma ideia na nuvem pode ser assustador, mas a API Dino Subhosting simplifica esse processo, permitindo que você implante e execute código programaticamente em segundos na nuvem isolada V8 distribuída globalmente do Dino Deploy. O anúncio também recomenda ferramentas e recursos para os interessados, como o Monaco Editor, um editor de código aberto baseado em navegador, além de farta documentação sobre o ecossistema e seu funcionamento. A equipe do Dino também se comprometeu a fazer live codes com dicas e orientações para vencer esse desafio. Bom, até o dia 19 de janeiro. A competição é interessante. Agora, 100 doletas eu acho bem pouco, né? E ainda como gift card ali, né? Mas, de qualquer forma, pensa bem. Se você tá aí querendo estudar, tá disposto, tem um tempinho disponível, cai dentro. O que custa? Eu acho que é o aprendizado, ainda mais que eles vão dar ali as ferramentas, vão ter videoaulas para te ajudar, então eu acho que vale como uma experiência. E é uma boa para colocar no portfólio, isso aí. Pensamos juntos, essas né? competições, ainda mais a nível global, né? Porque mesmo que seja o Dino, ou seja, a gente está falando do Dino diminuindo ele, mas na verdade tem ali uma grande chance de você ter uma visibilidade, né? Porque são poucas categorias e ainda tem você pode ainda concorrer ao favorito do Ryan Dahl, Isso que eu ia falar, vai que você ganha no favorito do Ryan, olha só como é que você vai ficar aí, né, visto pela comunidade toda. Abre portas, com certeza. Sem dúvida. Pelo menos para tentar participar, né? Olha, dá uma olhada nos vídeos. O mínimo que vai acontecer é você aprender alguma coisa, né? Demissões no Google, na Twitch, no Duolingo e na Unity. O ano mal começou e já temos uma rodada de demissões em grandes empresas de tecnologia. O maior destaque ficou por conta do Google, mas Twitch, Duolingo e Unity também foram atingidas. Depois de alguma especulação, o Google confirmou o corte de centenas de profissionais nas áreas de hardware e engenharia, assim como na divisão responsável pelo Assistant. Nesse último caso, as demissões vieram acompanhadas pelo anúncio de remoção de diversas funcionalidades do assistente, que perde terreno para ferramentas de inteligência artificial. Essa rodada também é marcada pela saída de James Park e Eric Friedman, executivos fundadores da startup de saúde e bem-estar Fitbit, adquirida pelo Google em 2021 e assimilada em sua divisão de hardware. Entretanto, o maior volume de demissões aconteceu nas fileiras da Unity. 1.800 funcionários foram dispensados essa semana. Esse número corresponde a 1/4 de sua força de trabalho. A estratégia faz parte do projeto de resetar a empresa, conforme tinha explicado o novo CEO, Jim Whitehurst. Em novembro passado, né? Na Twitch aconteceu o corte mais profundo em termos relativos, com 35% dos seus funcionários cortados de uma vez só. Fontes próximas garantem que a Twitch ainda luta para dar lucro, né? 9 anos depois de ser adquirida pela Amazon. Por último, o Duolingo cortou aproximadamente 10% de seus trabalhadores terceirizados e declarou que os cortes são resultado do uso de tecnologias de inteligência artificial. O que eu vi de notícia mais aprofundada sobre essa coisa do Google foi muito em relação às equipes de venda de anúncios, né, consultorias para vender anúncios dentro do Google, que eles conseguiram realmente colocar uma ferramenta de IA que agilizava bastante esse processo, né? E o Google tem realmente muita gente para ajudar, né, nesse processo de venda de anúncios. A gente mesmo aqui tem conta lá no Google Ads e a gente recebe com certa frequência ligação das pessoas querendo que a gente faça anúncios e esse tipo de coisa, né? Otimizar as campanhas que estão rodando, então tudo isso acontece e realmente esse pessoal aí acaba sofrendo um pouco mais quando tem esse tipo de ajuste, né? Porque é onde normalmente se corta primeiro. Além disso, tiveram ali
no Assistant, que realmente não tem jeito, né? Esses assistentes vão perder um pouco de espaço para as inteligências artificiais. A gente já falou aqui algumas vezes até da nossa percepção com relação a isso. Nós temos aqui um Google Assistant e temos também a Lourdes, assim por dizer, para ela não nos atender. E a gente já percebe o quanto elas estão para trás quando você pensa em um chat GPT, né? Então, acho que vão realmente rolar ajustes. De qualquer forma, né? É sempre ruim a gente ver esse tipo de anúncio de tantas pessoas sendo mandadas embora através de uma demissão em massa em grandes empresas. E o Twitch, eu acho que cai num outro ponto, né? São essas empresas que realmente ainda estão apostando em como conseguir ganhar dinheiro. Então, tendem a realmente enxugar a equipe, né? Tem, assim, uma parte da IA, mas tem também relação com aquela coisa da eficiência que a gente já falou algumas vezes, né? Depois da pandemia aí, as empresas buscam muita eficiência financeira, principalmente. Então, projetos como a Twitch, que também sofrem muito tempo para dar lucro, aí o Duolingo, provavelmente coisas ali, projetos internos ali, que às vezes eles falam assim, o Duolingo tem que expandir para, sei lá, recursos novos. Aí você precisa de gente nova, de gente para conseguir tocar esses projetos. Aí muitas vezes a coisa não anda como as empresas querem, leva mais tempo do que o esperado e as empresas precisam dar essa recuada justamente para buscar essa eficiência e depois, num outro momento, voltar a fazer investimento. Até porque eu duvido que a Unity, Duolingo, Twitch e o próprio Google tenham intenção em algum momento de falar assim, não, vamos deixar como está, vamos parar de investir e aí a gente vê o que dá. Tá bom, assim. Não existe. Essas empresas de tecnologia, elas têm que estar em constante investimento, tá? Então, esse é o momento de tirar o pé do acelerador, de realmente dar um freio e avaliar o que funciona, o que não funciona. Mas pela história, se a gente estudar a história aí dessas empresas, dessas big techs, a gente vê em algum momento eles voltam a investir também, né? A gente só precisa realmente ter paciência, esperar e ver esse mercado voltando, né? Ó, tá chovendo aqui, eu não sei se tá captando pelos microfones, tá? Se tiver, desculpe, a gente não tem culpa. Não, não tem jeito, tá chovendo bastante. Mas o que importa, na verdade, é que a NVIDIA Chat com o RTX é a solução de IA para você rodar na sua casa. Olha só, em teoria, qualquer um pode rodar sua própria aplicação de IA localmente. Entretanto, a tarefa não é fácil. O que a NVIDIA pretende é utilizar o potencial das GPUs equipadas com RTX para deixar mais fácil o uso de modelos de linguagem customizado. O aplicativo Chat with RTX, ou RTX, é um LLM treinado localmente com conteúdo do próprio usuário, documentos, notas, vídeos ou outros dados. A ferramenta rodará no PC do usuário e será capaz de responder perguntas de acordo com o contexto fornecido anteriormente. Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, declarou: com mais de 100 milhões de PCs e estações de trabalho RTX AI, a NVIDIA é uma enorme base instalada para desenvolvedores e jogadores aproveitarem a magia da IA generativa. Chat with RTX, ficou bonito esse. Ficou. Oferece suporte a vários formatos de arquivo, incluindo texto, PDF, doc e XML. Tudo que o usuário precisa fazer é apontar o aplicativo para a pasta que contém os arquivos que devem ser apreendidos. A partir daí, a ferramenta carregará esse material na biblioteca em questão de segundos. Além disso, a NVIDIA garante que o aplicativo também pode ter acesso direto à internet. Seria possível, por exemplo, receber a URL de uma playlist do YouTube. O chat com o RTX consegue carregar as transcrições dos vídeos da playlist para alimentar sua base de conhecimento, permitindo que o usuário consulte o conteúdo que eles cobrem. A NVIDIA anunciou que a ferramenta deverá estar disponível ainda esse mês. E aí, você curtiu? Eu faria assim, ó, explode a mente aqui nesse momento, porque, caramba, olha só, né? Você realmente agora está levando um assistente de IA totalmente customizado para qualquer um usar pra na treinar. sua própria máquina. Exato. Entendeu? Você treina com os seus dados. É óbvio que isso daí tem toda aquela restrição que a gente já sabe de segurança, né? Então, o que é seu ali, obviamente, ele vai ter acesso a todos os seus dados e todas as suas informações ali que estão contidas nos seus documentos. Mas isso eu achei incrível. Mas eu acho que para o usuário comum pode ser que não seja tão interessante. Pelo menos por enquanto. Porque, por exemplo,
muitos dos documentos que eu antigamente armazenava no meu computador, hoje em dia está na nuvem. Eu não deixo mais. Porque, por exemplo, se eu precisar acessar de outro computador, acessar do celular, precisar formatar o computador, eu não me importo tanto assim de formatar. Então, os arquivos fisicamente não estão disponíveis lá, né? Agora para um outro tipo de uso profissional mesmo, aí eu acho que seria interessante. Por exemplo, você trabalha em um determinado setor numa empresa, aí a empresa disponibiliza ali documentos para você fazer o seu treinamento, às vezes até para fazer onboarding de empresas, por exemplo, você poder fazer perguntas para um modelo direto no teu computador e poder fazer esse treinamento, até para código mesmo. Se você tem uma base grande de código, você fala assim, eu quero que o modelo treine só essa base de código, para eu fazer perguntas sobre essa base de código. Eu acho que aí é totalmente viável e legal pra caramba. Muito interessante. Mas eu fiquei imaginando, né? Se ele já tem essa possibilidade, por exemplo, de você treinar com uma playlist no YouTube, provavelmente também vai ter alguma forma de você acessar direto um drive da vida. Mas aí tem que dar autorização, né? Sim, não pode estar aberto. Não pode estar aberto assim, mas eu por exemplo, que pelo menos se não é possível no primeiro momento, pode ser no segundo. Imagina, por exemplo, para uma agência de marketing, pegou uma campanha de uma empresa, aí a empresa, eles geram vários documentos lá interessantes, de briefing, de informações sobre campanha, você coloca lá, cria um modelo só para aquilo ali, e aí você, por exemplo, alimenta modelos de outras campanhas, modelos de outras empresas, aí você pode usar para te ajudar também a criar esse conteúdo todo, né, específico para aquele cliente. Eu acho que isso também, de certa forma, pode ajudar bastante. Não é que eu não veja o uso, não. Eu acho que esse é o caminho, realmente. Ter esses modelos privados, né? Onde você diz o que você quer treinar. Agora, para o usuário comum, eu acho que isso aqui ainda não está tanto assim. Pode ser que o Copilot, por exemplo, do Windows supra isso já. Sim, ele já faça isso automaticamente, sem você precisar ter algo da NVIDIA ali. Não sei. A gente tem que testar essas aplicações, né? Para ver. Agora, o importante para de armazenar senha em arquivo de texto. Porque aí você vai poder perguntar a senha das suas coisas. Qual é a senha do meu Gmail? Aí ele vai te responder, entendeu? Ele vai saber as tuas senhas todas. Então, para de usar arquivo de texto com as tuas senhas, com as tuas informações privadas, tipo, sei lá, coisa de imposto de renda. Imagina. Valia. Nossa, se você exporta teu imposto de renda para PDF, deixa lá na tua máquina, ele vai ler tudo. Backupzinho básico, ele vai saber de tudo, ó. Pois é, aí tem que ter a segurança de que ele não vai repassar isso pra frente. Ele pode até saber de tudo, você pergunta pra ele te responde, mas ninguém mais pode saber além de você. GPT Store já está no ar. Promessa é dívida. E a GPT Store foi para o ar para que os desenvolvedores publiquem versões customizadas do assistente de inteligência artificial ChatGPT. Ainda que o recurso de múltiplos GPTs tenha sido introduzido apenas 2 meses atrás, a OpenAI garante que já foram desenvolvidos mais de 3 milhões de versões da ferramenta. O número total de GPTs disponível na loja não foi revelado. Entretanto, já existe uma boa quantidade e eles foram categorizados em áreas como escrita, pesquisa, programação, educação e estilo de vida. Além disso, existem seções de destaque para as soluções mais populares ou aquelas recomendadas a dedo pela própria OpenAI. Ou seja, a dedo seja patrocinado. A dedo. Qualquer um pode navegar pelas opções da GPT Store, porém é necessário ser assinante para usufruir dos GPTs customizados. A funcionalidade só está totalmente liberada para usuários do GPT Plus, Team e Enterprise. Assinantes também podem usar o GPT Builder e incluir seus próprios GPTs na loja. Entretanto, não há ainda uma forma de remuneração para os desenvolvedores. A OpenAI afirmou que planeja lançar um programa de faturamento ainda nesse trimestre. O pagamento seria proporcional ao engajamento dos usuários com os GPTs. A GPT Store deveria ter estreado no final de novembro, mas a OpenAI passou por turbulências que acabaram atrasando o seu lançamento. Então vamos imaginar, olha, a gente tem loja de software do próprio Windows, nós temos a loja do Android, temos a loja do iOS. Qual é a característica dessas lojas? Você precisa desenvolver aplicações. Nesse caso dos GPTs, você não. Qualquer pessoa você é um médico, você é um psicólogo, um dentista. Se você quiser criar o seu GPT com uma funcionalidade específica da sua área, basta você abrir a aplicação, colocar as informações lá e texto.
normal. E aí você vai alimentando o seu modelo e salvando ele. Ele cria um histórico ali. Cada interação que você faz, você vai criando o seu próprio GPT de forma depois que esse modelo pré-criado, ele interage com o chat GPT, com todas as informações ali, com a capacidade que ele tem para criar algo específico, né? Uhum. Agora, imagina o seguinte, né? Vão ter coisas incríveis sendo colocadas lá, mas vai ter também muita porcaria, Então, tu não acha, não? Eu não quero elitizar aqui dizendo, é só desenvolvedor que deve criar os GPTs. Não, eu acho que todo mundo deve criar. Mas, realmente, a quantidade de GPTs que vão estar ali disponíveis, ele falou aqui de 3 milhões, imagina categorizar isso, porque vai ter muita coisa parecida, muita coisa que vai funcionar, Sim. que não vai funcionar. Tem que ver realmente se vai ter tanta demanda assim, a ponto de colocar coisas realmente boas. Eu acho que no primeiro momento, a OpenAI tem que fazer eles têm que fazer essa né? curadoria, Não tem jeito. porque vai ser muito difícil de conseguir navegar. Agora, a gente pode voltar a um outro ponto. Nós tentamos criar aqui o nosso próprio GPT, para nos ajudar até a criar roteiros para o nosso canal. E foi um desastre total, cara. Nossa. Eu passei Muito horas ruim. e horas aqui tentando criar, alimentando com roteiros que nós já criamos, tá? Com vários roteiros que nós já criamos. Coloquei algumas premissas que ele deveria seguir. E, cara, tentando. E toda vez que eu pedia para ele criar um roteiro e dava como base algumas informações, links oficiais, para ele gerar pelo menos um esqueleto, assim, uma coisa legal para a gente aproveitar, foi tudo muito ruim. Verdade. E isso usando todas as técnicas ali de prompt engineer, tudo que a gente já tinha lido, tudo que a gente já tinha aprendido ao longo do tempo. E olha, foi desastroso mesmo. Perdemos o tempo ali lindamente. A gente entrou com muitas informações e aí, no fim, eu perguntei para ele, olha, me diga detalhadamente todas as premissas e tudo que a gente tem aqui até agora para você gerar o roteiro para mim. E, cara, sei lá, eu tinha feito 20, 30, 40, eu tinha muito, cara. Acho que chegou até uns 40 itens ali para ele seguir de premissa. E na hora de me listar, ele me listou 5. Eu falei, pô, mas e sobre isso? É verdade, eu não sabia. Eu me enganei, é verdade. Tem isso também, tem então, aquilo também. Para o nosso caso, assim, para coisas... Não é tão específico, né? Mas não funcionou. E aí desistimos. Tá lá o nosso GPT. Eu nem botei público, não. Eu vou tentar, em outro momento que eu tiver mais paciência, eu vou tentar novamente, mas foi meio decepcionante, né? O que você acha? Foi bem decepcionante. Diz pra gente, você já testou, funcionou com você, deu certo, você já tem algo lá para colocar na GPT Store ou não? Conta pra gente nos comentários, né? Com certeza aí vão ser criados cursos, guias, para ensinar você a criar o seu próprio GPT, né? Uhum. Isso aí já existe, uma né? gama gigante aí. Ganhe dinheiro na GPT Store, essa é o próximo título. Não, mas aí ensinando a criar os próprios GPTs, que é uma coisa relativamente nova, né? Uhum. Então tem relação com o prompt engineering, mas também com essa coisa depois de como ganhar dinheiro, como eu faturei 1 milhão na GPT Store, como eu não sei o que, vai ter muito disso. Tá, né? não tem nem dinheiro rolando ainda, eu já faturei 1 milhão na GPT Store. Se você quer aprender comigo, compre o meu curso. Galera que gosta de criar e-book aí, vai se fartar, porque vai ter uma cacetada de e-book ali, né? Pode, inclusive, gerar um GPT com um gerador de e-book dentro do chat Isso, GPT. entra em looping ali, infinito. Flutter promove desafio global. Para quem se garante no Flutter, começou o Global Gamers Challenge. O desafio consiste em projetar, construir e publicar jogos sustentáveis em apenas 8 semanas usando o Flutter e Dart. É claro, né? Todos os projetos devem ser enviados até o dia 5 de março, contendo o jogo propriamente dito, um vídeo demonstrativo e um texto descritivo em inglês. O tempo é curto, mas o prêmio vale a pena. Os 10 finalistas serão contemplados com uma viagem para Nova York em setembro, para receber um dia de treinamento e mentoria com desenvolvedores do Flutter. E depois participarão do evento Global Citizen Invest Festival 2024. No final de março já será anunciado o top 20 do concurso
enquanto os vencedores finais serão conhecidos em maio. Mas o que são jogos sustentáveis? A definição vem do próprio comunicado do desafio. Jogos sustentáveis utilizam o poder do jogo para inspirar ações ambientais positivas. Entre as iniciativas sugeridas estão ideias que ajudam a reduzir o consumo de energia doméstica ou o consumo de plástico descartáveis, por exemplo. Entre aspas aqui, estamos confiantes de que os jogos podem encorajar os jogadores a realizar pequenas ações em prol do meio ambiente que, quando feitas coletivamente, levam a um grande impacto, explica o comunicado. O Global Gamers Challenge também conta com o apoio do Google Wallet e os desenvolvedores que incluírem a API do serviço em seus projetos também estarão concorrendo a créditos para gastar. Aí, tá vendo? Interessante, hein? O pessoal premia só com crédito, né? É verdade. Pô, não, Gabriel, mas esse aí tem a viagem, tem Tem a viagem, é verdade. tem um dia ali de mentoria do pessoal do Flutter, então esse aí tá num nível mais alto aqui. Mas bem interessante. Legal, então a gente pode criar aqueles joguinhos bem simplesinhos, né? De plantar árvore, entendeu? Apagar a luz quando sai do cômodo, sei lá, entra num lugar com um monte de luz acesa, você sai apagando. Olha, eu faria o Vela em Vela? Flutter. Você lembra do Vela? Eu lembro. Era Vela interessante. era um aplicativo, tinha milhões de downloads, era nada mais é que uma vela, você podia trocar a cor, e aí quando você usava o acelerômetro, a vela ficava mexia, assim. E é legal que ele tinha um esqueminha de som que se você assoprasse, ele reconhecia e apagava. Ou você botava o dedo, ele apagava também. Apagava também. Então, funcionava. Era interessante, viu? Quem nunca? Eu já usei o Vela na hora do parabéns, olha só. É sustentável, né? Porque você não precisa queimar cera. Entendeu? É verdade. O Gabriel foi profundo aqui na sustentabilidade. E o legal, o Vela era só uma vela, tá? Pô, seria legal ter template. Você colocava, vela o quê? De 10 anos, é verdade. Então, anos. várias velhinhas, assim. Você fazia o seu esquema, joga ali no bolo. E ainda tem um botão, você pode botar um botão para cantar parabéns, olha. Escolher a língua ainda. Língua do parabéns. Olha, esse. Poxa, olha só, o projeto já está pronto já. Já. Certificações oficiais do GitHub já estão disponíveis. GitHub liberou o programa de certificações para o público geral no mundo inteiro. Antes, só era possível ter uma certificação oficial sendo funcionário ou parceiro do GitHub. As certificações no mundo da tecnologia são importantes para abrir portas e novas oportunidades de carreira e podem turbinar os salários também. São 4 tipos de certificações: GitHub Foundations, GitHub Actions, GitHub Advanced Security e o GitHub Administration. Eles abrangem habilidades desde funções básicas do GitHub até segurança avançada e administração. É possível fazer todo o processo de preparação gratuitamente através de treinamentos oficiais. Existem ainda guias de estudo bem detalhados para cada certificação e os candidatos bem-sucedidos recebem credenciais verificadas através do Credly. Já o exame em si tem o custo de $99 cada um e podem ser agendados na área de certificações no site do GitHub. Bom, realmente $99 por exame, você tem que fazer na certeza que está tudo certo, né? Mas assim, é meio de praxe o exame ser um pouquinho mais caro, né? É comum a gente ver isso daí. Então, às vezes, o treinamento para certificação realmente é disponível, está disponível para todo mundo utilizar, e mas a certificação acaba sendo paga. Então, realmente, tem que estar ali com tudo afiadinho na ponta da língua. Então, o valor é justamente para você, olha, eu só vou fazer se eu estiver preparado. Porque senão fica igual aquele negócio do LinkedIn, né? Você vai tentando várias vezes, né, tudo. Então, a ideia realmente é ter essas certificações oficiais. A gente já tinha falado dessas certificações, agora realmente está liberado. E eu entrei na página, realmente a parte de treinamento é bem completa. Eu uso uma plataforma de treinamento da Microsoft lá dentro e tem vídeo, tem muitas explicações. Então, poxa, mais do que a certificação, é legal entrar também e treinar e aprender. Exato, ter o conhecimento, né? Então, se não rola agora o dinheiro para fazer a certificação, você se garantir ali e realmente conseguir estudar tudo isso, já vai ajudar a te abrir portas, viu? Não, no mínimo ali, a preparação é oficial também, é com conteúdo oficial. Ou seja, eles colocam ali informações realmente que são importantes para a utilização das ferramentas. Então, o mínimo ali é gastar um tempinho aí, sentar a bunda na cadeira e fazer os treinamentos. Pelo menos aqueles que te interessam mais, né?
No nosso caso aqui, para desenvolvedores, eu acho que o Foundations e o Actions é o que tem mais peso ali, né, para nós. Agora, sem dúvida, o Advanced Security também é interessante, né? Então, todos eles são bons, Todos, né? é. Mas aí acaba... Pesa ali o que você tá precisando mais nesse momento. Exato. E faz. E chegamos agora no Breakpoint, aquele momento em que a gente para as notícias e conta um caos, seja da nossa vida, ou conversa o assunto. Acho que hoje é pra gente conversar um assunto aqui com vocês. E nós escolhemos o seguinte tema: programador sem medo de perguntar. E isso veio de uma experiência minha. A gente participou essa semana como convidados de uma mentoria. E a gente acabou falando sobre essa coisa de comunicação, né? Como é importante a nossa comunicação interpessoal. Não só nós com a IDE, né? Mas a comunicação entre pessoas realmente. Porque a gente, quando vai para o código, a gente precisa, na verdade, estar ciente do problema que a gente está lá para resolver. Quando eu fui contratado como júnior na General Electric lá em 2001, extremamente tímido e sem experiência nenhuma, obviamente que eu ficava com medo de, às vezes, perguntar as coisas. Só que aconteceram duas coisas lá que me fizeram, né, mudar o meu comportamento. Primeiro, porque a gente tinha acabado de casar e levou alguns anos para a gente realmente concretizar esse sonho, né? Então, eu não queria perder de jeito nenhum. Então, trabalhar na multinacional era a oportunidade que eu tinha de realmente crescer na carreira. Então, eu não queria perder aquilo de jeito nenhum. Então, na minha cabeça, era não tem como dar errado. Ou vai. Ou vai. É. E aí, quando eu cheguei lá, obviamente, abriram a oportunidade. Eu até já contei num vídeo antigão do Código Fonte TV como foi minha entrevista lá. Se quiser, eu conto novamente. Né? Para contar esse tipo de coisa. O meu gerente era espanhol, ele não falava português, falava inglês, obviamente, e eu não entendia quase nada de inglês, muito pouco. E a documentação que eles tinham lá para os sistemas, tudo precisava ser feito em inglês, porque a GE é uma multinacional, isso tinha que ser repassado também lá para fora. Então, além de programar, eu tinha também que ler e escrever em inglês a documentação que eu fazia. Obviamente, algumas coisas eu fazia em português, internamente lá, mas quando precisava ir para fora, eu tinha que me virar. E na época não tinha ChatGPT, não tinha tradutor tão bom quanto hoje, né? Era aqueles tradutor bem toscos. E aí, o que acontecia no dia a dia da reunião, as primeiras reuniões lá foram um fracasso total, porque eu não conseguia entender bem o que era requisitado para mim, e eu ficava olhando lá os caras mais experientes e ficava, caramba, o que eu vou fazer? Eu estava perdido, completamente perdido. Eu lembro do Gabriel chegar em casa falando justamente isso. Ele falou, o problema é que eu não tô entendendo nem o que o cara tá falando. Porque como ele era espanhol, falava meio que um portunhol ali, que acho que nem o cara entendia o que ele dizia às vezes. E aí, o que eu comecei a fazer é pedir para ele me mandar por e-mail. Ele fazia realmente, mas tudo em inglês, o que acontecia nas reuniões. E quando eu não entendia, as primeiras vezes que eu interagia com ele, eu fazia a cara de que entendi. Eu olhava para as outras pessoas... Todo mundo com cara de que entendia. Todo mundo fazia a cara que entendia. E depois eu ia lá perguntar para os meus coleguinhas e eles falaram... Não entendi. Não entendi. Todo mundo estava meio perdido também, apesar deles terem mais experiência. E aí eu pensei, poxa, eu sou o júnior da parada. Eu vou ser o cara que vou perguntar. Eu vou ficar perguntando. Gabriel, acho que destravou aquele momento de tô nem aí, vou perguntar então. Ele vai ver que eu estou interessado, vai ver que eu quero resolver o problema. E, obviamente, se ele ficar irritado, porque eu estou perguntando, às vezes, coisas bobas, eu vou saber ali se ele realmente vai me dar abertura ou não para continuar perguntando. E aí, como ele estava sempre aberto ali para trocar ideia, tudo, então eu era o cara nas reuniões que falava mais, às vezes, perguntava bastante para ele, até depois das reuniões também. Então, isso me ajudou bastante a destravar essa timidez que eu tinha, me ajudou a criar uma forma também de trabalhar. Então, independente, trabalhando como sênior depois, eu era o cara que contestava, perguntava. Então, eu acho que nós temos que desenvolver isso no início.
né? Sim, e eu acho que... Onde perguntar não tem problema, né? Exatamente, eu acho que isso aí vem uma Acho certa... que, aliás, nunca deveria ter problema, Nunca né? deveria, então, mas isso que eu ia falar. Eu acho que isso aí vem desde a sala de aula. A gente sempre tem uma certa vergonha de ser a pessoa que vai perguntar. E, normalmente, quando a gente pergunta, a gente vê que tinham várias outras pessoas com a mesma dúvida. Então, por mais simples que pareça a sua pergunta, não deixa passar batido, não. Pergunta mesmo. É claro que, como o Gabriel falou, vai no feeling ali, sentindo como é que a equipe toda está reagindo. Porque, dependendo da cultura da empresa, vão achar aquilo horrível, não vai dar certo. Então, você tem que ir se adaptando, entendeu? Tipo, anota o que você ficou em dúvida, depois da reunião você pergunta para alguém, pergunta para outra pessoa e vai ajustando. Mas se houver essa abertura, é realmente importante que você pergunte a respeito de tudo, né? Claro, ó, pergunte a respeito de tudo, mas, claro, perguntas o mais inteligente possível. Ah, claro. Acabou a reunião, você encher a pessoa com 30 perguntas, coisas altamente triviais, obviamente que isso vai irritar qualquer pessoa, né? pessoa. Ou então aquela pergunta só para dizer que você está falando e participando. Então também não faz isso, que não né? agrega. Tipo, o cara tá falando de um negócio... Aqui, que horas que eu almoço? Não, isso não conta faz como sentido. pergunta. Aqui, pelo amor de Deus. Aqui, que linguagem a gente vai usar? Poxa, você já sabe, você já foi contratado para... Não adianta, né? Então, tem que ser perguntas pertinentes. Aí é o feeling, né? Se você vai fazer pergunta que para você é pertinente, mas que realmente pode soar meio bobo, você tem que saber fazer essa pergunta também. Uhum. Tipo, olha, desculpa, gente, eu posso estar perguntando algo aqui que pode ser óbvio, mas eu preciso perguntar. E aí você faz a pergunta. Exatamente. A partir do momento que você faz a introdução correta, as pessoas já estão ali preparadas para escutar a sua pergunta. Então, é uma boa forma, né? De você ali colocar, às vezes, um questionamento que você acha que é muito simples para aquele momento, né? Então, isso ajuda deveras aí o trabalho do programador. E nós fizemos ciência da computação com ênfase em análise de sistemas. A gente acabou vendo também como esse tipo de coisa, como você extrair informação das pessoas é importante, porque muitas das nossas experiências foi que nem, às vezes, o interlocutor ali sabia responder as perguntas. Então, ele precisava, às vezes, de mais tempo. Ele não tem ali a resposta na ponta da língua, nem sempre. E, às vezes, por mais simples que pareça o que ele está pedindo ou que ele está ordenando que seja feito ali, quando você faz a pergunta, a pessoa não aguenta aí. Pois é, pode ser que não seja assim, pode ser que seja assado. Então, gera essa dúvida que ninguém sabe exatamente qual é a resposta naquele momento. Então, enquanto a gente está fazendo esse trabalho de analista, isso acontece muito, né? Então, não tenha medo de perguntar. Obviamente, você tem que ter o feeling ali do ambiente para saber realmente o espaço que você tem, o momento certo também. Perguntar do almoço, você não vai perguntar no meio de uma reunião técnica, né? Mas é esse tipo de coisa de você tem que estar aberto a realmente estar aprendendo e adquirir conhecimento das mais diversas áreas que você precisar, né? Para você fazer o teu trabalho. A gente está dando aqui como exemplo, né? Parece alguma coisa boba, né? Que horas que é o almoço e tudo mais, mas às vezes até uma pergunta extremamente técnica, né? Então, você está ali no momento que estão te passando o problema de uma forma mais macro e você já está aqui perguntando para o cara, não, mas eu vou utilizar que tipo de função e tá indo lá no técnico. Então, às vezes, também não é o momento. Tem que esperar para fazer aquela pergunta numa reunião mais técnica adequada com foco do que está sendo feito, né? Exato. Muitas vezes a pessoa está falando de, a gente pode colocar essa informação ali, e você já está pensando no tipo de dados que vai para o banco de dados, ou na função para converter os dados em um outro, como você vai para transmitir. Então, a parte técnica realmente tem que ser tratada em momentos diferentes, né? Então, diz pra gente se você é o cara que tem vergonha de perguntar nas reuniões ou não. Ou você é o cara de pau, pergunta o que precisar, mesmo que a dúvida seja considerada uma coisa basicona. E para o vídeo da semana, né, nós lançamos um vídeo continuando aquela série onde a gente explica, né, a nossa visão sobre cada capítulo de livros, né? E a gente continua no livro do Clean Code, no capítulo 7. Capítulo 7, exatamente. Onde ele trata como tratar erros. Né? Exatamente. E esse é um daqueles capítulos que sempre gera uma certa discussão também, né? Até a gente colocou ali a nossa opinião a respeito dele logo no início do vídeo para todo mundo ficar ciente, né, Gabriel? Porque ele fala muito sobre exceções e dá aquela impressão de que qualquer coisa pode ser tratada com exceção e realmente não é, né? Os exemplos são pertinentes, mas o capítulo é muito curtinho, então ele acaba não indo tão profundamente em relação a esse tema, né? Mas, de
qualquer forma, nós trouxemos alguns exemplos de como utilizar ali, não como tratar exceção, mas como você utilizar o Clean Code para você limpar o seu tratamento de erros, ou seja, você criar as suas funcionalidades e deixar elas serem o rei ali e ficar visíveis ali. Então, a regra de negócio das suas funcionalidades é que tem que sobressair quando você olha a função, e não o tratamento de erro delas, né? Então, existem técnicas aí para você fazer isso, limpar o seu tratamento, dividir em outras funções, né, na verdade, e a gente mostra isso no código. Então, vale a pena você assistir. E vale a pena também dar aquela olhada nos comentários, porque esse tipo de vídeo gera sempre ali comentários super interessantes de pessoas relatando os seus pontos de vista, as suas experiências, então é sempre enriquecedor, né? A gente começa aqui com justamente, então, um primeiro comentário sobre isso. O Alberto Ferreira falou nesse vídeo, código burro e dado inteligente. Sempre me ajudou a escrever funções menores e legíveis, onde o tratamento de erro pode ser resolvido em 2 linhas. Eu sempre tento manter o null dentro da função, pois função com return null é mexer com fio desencapado. Sempre que o tratamento de erro fica muito complexo, é hora de dividir o código em 2 e criar uma subfunção. É sempre bom manter tudo ad hoc, o máximo que puder. Excelente o comentário dele. Muito então, bom. Essa é justamente a ideia. Lá no vídeo de JavaScript, Thalita Silva falou assim: eu fico de cara como eu bugo com a programação. Daí venho aqui e me esclareço tudo de forma simples. De fato, o melhor que temos. Obrigada! Muito legal, Thalita. Obrigado pelo seu comentário. O Luan Rion Barawana disse também nesse vídeo sobre o Clean Code. Nossa, vi todos os 7 capítulos hoje à tarde e estou emocionado por esses vídeos. Por favor, façam o livro todo. Não sei se dá para fazer o livro todo, porque tem coisas muito específicas. Tem um capítulo só sobre Javadoc, por exemplo. Então, eu não sei se... Pode ser que a gente agregue um capítulo com o outro, a gente vai decidir. Mas a ideia é tentar ver o livro todo e outros livros também que já estão ali na nossa lista, né, Gabriel? O user VH4HZ2YN Ok, tá bom. 8V disse, o banco de dados Oracle permite o uso de Java dentro do banco, mas nunca vi empresa grande usando. Até hoje só vi fazendo procedures, tudo em PL SQL. Realmente, né? Provavelmente é mais simples também, porque o PL SQL é implementado dentro do próprio banco, né? Quando você precisa usar uma linguagem terceirizada, você tem ali um gapzinho de performance, né? E também no compilado, e a respeito do mesmo assunto ali, o Rafael Sandin falou o seguinte: feliz ano novo, casal tech, excelente semana para todos. Essa do JavaScript com MySQL, sei não, viu? Já não sou adepto de JavaScript no back-end. Imagina com banco de dados. Hashtag vem camisa e hashtag boné. Pois é, eu não sei se isso vai realmente se popularizar, mas abre um leque para os desenvolvedores de JavaScript poderem também criar funcionalidade dentro de banco de dados. Acho que o importa é que existe a possibilidade, né? Daí a dizer que ela realmente será muito utilizada é outra coisa bem diferente. Eu acho que o JavaScript num banco de dados realmente não é algo trivial assim. Eu acho que não vai chegar a tanto como no front-end, por exemplo. Indianara disse no compilado passado: olá, casal de devs, feliz 2024. Que venham muitos episódios do compilado ricos em atualidades, o entretenimento curto explorado, da melhor forma que nos envolvem a cada minuto. Abraço a vocês e toda a equipe. Obrigada. Muito obrigado pelo carinho. Grande. Um excelente 2024 para você. O Luciano, também no compilado, falou assim: eu não consigo acordar às 6 para acompanhar ao vivo. Acordo de segunda a sexta às 5h30. E o sábado, mais importante, eu não consigo. Parabéns pelo trabalho e tamo junto. Fiquei até o final. Fica tranquilo, Luciano, você vê depois. Mesmo que não dê para acompanhar na estreia, depois você acompanha, gente. Dorme mais um pouquinho, você tá cansado. E o Rogaciano Paz, também no compilado passado. Sempre acompanho vocês, mas como desenvolvedor e também músico, como hobby, gostei da notícia do Audacity. Eu utilizo o Moisés pago para separar instrumentos, mas vou experimentar. Valeu, casal, sempre trazendo notícias interessantes. Hashtag fiquei até o fim, hashtag quero uma camisa. Essa notícia do Audacity foi bem legal. Tanto é que o próximo comentário é do Lucas de Moura dos Santos, também falando sobre isso. Depois, se puderem, façam sim o vídeo do Audacity. Vai ser um conteúdo e tanto para quem deseja criar conteúdo e para quem quer trabalhar com música. A gente falou no compilado passado. Sim. A Intel lançou alguns plugins ali para o Audacity usando inteligência artificial. E gratuitos, né? E gratuitos. Eu tentei usar o que já estava compilado lá no GitHub, coloquei no Audacity no meu computador, não rodou.
Então, provavelmente, eu vou ter que compilar para a minha máquina, para rodar na minha máquina, né? Esses plugins. Mas vou testar aqui, ainda não testei, porque vai ter que instalar um monte de dependências ainda ali, mas vou testar e se funcionar, eu trago um vídeo no código-fonte mostrando, porque para a gente é muito legal, porque tem funcionalidade de tradução, de vídeos. Você pode extrair, por exemplo, instrumentos de músicas. Separadamente, né? E tem o de noise, né? De você retirar ruídos. Noise reduction. Isso. Também usando inteligência artificial. A gente já viu as demonstrações, são realmente incríveis, né? E a Cris falou assim: Feliz Ano Novo, queridos, muito bom ter vocês de volta. Adorei a notícia sobre o Audacity. Seria legal um videozinho depois mostrando as novidades, tá vendo? Mais uma. Mais uma pessoa. Então, realmente, muita gente usa o Audacity, né? Não sei se... Desenvolvedores não é uma ferramenta para desenvolvedores, mas tem muita gente que realmente gosta de usar ele para gravação, para fazer tratamento de áudio, de música. Então, vale a pena, porque é tudo gratuito. Essas ferramentas, inclusive, da Intel, são open source, né? E são gratuitas também. Então, menos uma ferramenta paga aí para a gente poder usufruir dessa maravilha aí da inteligência artificial. E vamos agora fazer um agradecimento super especial a todo mundo que faz parte do nosso clube dos compiladores aqui. Inclusive, se você quer participar, é só ir lá no YouTube, se você ainda não está por aqui, e tocar naquele botãozinho Seja Membro. Lá você escolhe um dos planos, o que mais for conveniente para você, e você passa a nos ajudar a manter aqui todo o compilado semanal que fazemos, né? Você tem direito a usar emojis, você pode usar os selos que aparecem toda vez que você comenta, nos chats ao vivo também, e você ganha aqui de brinde da gente uma menção super honrosa. Então, muito obrigado ao Jinx Storm, o Encadernador Geek, Lucas Gomes e a Patrícia Barbosa. E um obrigado também para quem faz parte do clube lá do canal do Código Fonte. Ao Sérgio Lopes, Cidade Fábricas, Eric Nunes, Matias Weibel, PHP Makers, Flávio Antunes, o SK Quantum, J e o Edilson Prudêncio. E aí eu vou fazer um agradecimento ainda mais especial para o Evandro Pasquale. Evandro, você entrou em contato com a gente pelo e-mail, falando que você já é membro há um bocado de tempo, tanto no compilado quanto aqui no compilado, quanto lá no Código-Fonte. Exato. No Código-Fonte ele é membro há 2 anos e no compilado há 8 meses. E realmente ele não aparece nessa lista que o YouTube Studio ele gera pra gente toda vez que tem uma atualização. E aí eu fui pesquisar a fundo. Fomos ali descobrir por que eu já estava desconfiando disso. E aí, por quê? Porque eles te dão uma tela com as assinaturas, os assinantes, né? E ali tem última atualização. Então, na minha cabeça, a última atualização também iria para quem assina, né? Para quem troca de plano e para quem renovasse. Mas não. A renovação, ele não mostra ali. Então, nós descobrimos que a gente está devendo muito agradecimento para muitas pessoas que são membros há muito tempo. Então, em formato de agradecimento ao Evandro, eu vou também agradecer a todo mundo que a gente não citou. E agora a gente está estudando aqui o que nós vamos fazer no próximo compilado para poder ir agradecendo todo mundo, de fato, né? Eu vou ter que baixar essa lista e criar aqui um script para fazer essa lista da nossa forma aqui e conseguir agradecer todo mundo. Talvez a gente faça aí um sorteio e vai agradecendo de 10 em 10 por episódio, para não agradecer todo mundo ao mesmo tempo, também a gente ficar aqui muito tempo falando uma lista de nomes, né? Então nós estamos estudando aí qual vai ser, mas de qualquer forma, muito obrigado para todos vocês que fazem parte. Eu ouvi a Vanessa falando em sorteio. Sorteio! Então chegou o momento do sorteio do compilado. A gente está aqui com as camisas super confortáveis da Insider. Eu hoje estou de azul marinho, Vanessa está de branco, mas a gente vai sortear para vocês uma camiseta surpresa do Código-Fonte, tá? A gente tem várias camisetas com estampas bem estampas legais. Exclusivas nossas, tá? A gente que criou. Nós criamos estampas de programadores, né? Se você se recorda da nossa falecida lojinha, você deve lembrar de alguma dessas estampas. E para participar desse sorteio, é só você fazer um comentário, qualquer que seja, no episódio completo do compilado no YouTube. Então, comentou, você no episódio seguinte já está concorrendo. Então, comenta o que você quiser sobre alguma notícia, mas utilize a hashtag VemCamisa e a hashtag Insider. É verdade, a Insider é especial. Porque aí você hoje, vai concorrer não só a camiseta no próximo episódio, mas também a esse Vale Compras que a gente
vai sortear também na próxima semana. Então, sem mais delongas, vou uma golada na água e quem ganhou foi o Samuel SA2NA. Sempre acompanhando, olha só a hashtag, olha. Hashtag vem camisa e hashtag fiquei até o fim. Parabéns, Samuel. Parabéns, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você mandar os seus dados para contato@códigofonte.com.br. Agora sim, estamos chegando ao fim. Eu vou terminar minha água aqui, falta só um pouquinho. Você faz os finalmente aí, Vanessa. Faço. Muito obrigado para você que ficou com a gente aqui até o final. Quem está aqui na estreia com a gente também, conversando desde as 6 da matina. Um beijo para lá de especial. A gente deseja para você uma semana muito produtiva e até semana que vem. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.